Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, no Instituto Jesus Cristo, na sede do Instituto, e continuo compartilhando com vocês as devocionais do livro do autor Stanley Jones, O Caminho. E hoje eu vou ler com vocês semana 20, terça-feira, e o tema de hoje é nos bastidores. E o texto é de Tiago 3, de 14 a 18, e Tiago 4, versículo 8. Eu quero ler com vocês Tiago 3, dos versos 14 até o 18. E o texto diz assim: Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Esse é o texto de Tiago, e Tiago 4:8 diz assim: Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Textos que chamam a nossa atenção. E o devocional diz assim: Devemos continuar nosso estudo sobre os efeitos do conflito interno. Uma jovem me procurou ao final de uma pregação e disse: Você falou daquela garota que disse ser uma guerra civil? Isso não é nada. Eu sou uma guerra mundial. E sua expressão infeliz mostrava que isso não era um exagero. Ela havia conhecido a Deus antes, mas sacrificou deliberadamente seu direito espiritual de primogenitura por um ensopado estranho, a liberdade sexual. Agarrou-se a cores pálidas do pôr do sol, e eis que tudo o que lhe restou foi a escuridão. O homem que vivia nos sepulcros, afligido por espíritos malignos, chamou a atenção de Jesus. Não me atormentes, somos muitos. Marcos, capítulo 5, versículos 7 e 9. Note, me e nós, sujeito oculto. Ele era uma pessoa, mas uma pessoa dividida. Uma só, mas múltipla. Se deixar que espíritos conflitantes entrem em sua vida, você será levado a viver nos sepulcros, um cemitério das possibilidades e da paz. Você se anulará. O homem que disse, estou em harmonia com o caos, estava descrevendo o lugar onde morava, o inferno do conflito. Muitas vezes, vou à parte de trás dos palcos, que sempre é um caos. Da mesma forma, muitos de nós vivem como se fossem palcos vistosos. Mas por trás dessa fachada, todos somos uma verdadeira bagunça, cheia de conflitos, medos, ressentimentos e frustrações. Mantemos uma boa fachada, mas por trás das cortinas... Pedro fala da idolatria repugnante, em 1 Pedro 4, versículo 3. Era a idolatria dos bastidores, no palco da vida, aparentemente buscando fins altruístas, mas nos bastidores praticando a idolatria repugnante, curvando os joelhos no santuário do ego. Paulo fala daqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, Filipenses 1,17. Cristo está sendo pregado, mas a serviço do ego. O púlpito é usado como um palco para exibição pessoal. Foi dito de certo político. Ele não podia usar a oração do Pai Nosso sem considerar seu significado político para si mesmo.
Há muitos políticos ocupando posições religiosas, usando a religião como fachada para os bastidores de manobras políticas, a fim de obterem posição, lugar e poder. Eles não são maus, estão divididos. A oração de hoje. Ó Cristo, cujas motivações interiores e ações exteriores eram claras como o dia, e cujo impacto sobre a vida mudou o mundo. Dá-me essa singularidade de motivo e de vida, para que eu também possa mudar meu pequeno mundo para ti. Pois agora estou saindo de uma confusão e quero deixar uma marca para ti. Amém. Afirmação do dia: cuidarei dos meus motivos, então minhas ações cuidarão de si mesmas. Enquanto eu lia esse devocional, confesso para vocês que num primeiro momento eu fui levada a pensar em outras pessoas. Mas depois, lendo e olhando novamente, percebi que eu tenho que olhar para mim. Então eu escrevi perguntas para a minha pessoa e quero fazer essas perguntas para vocês também. A primeira pergunta que eu fiz para mim mesma foi: como estão os bastidores da minha alma? Como estão os bastidores da sua alma? A outra pergunta: quais são as influências espirituais que eu estou recebendo sobre a minha vida? Quais são as influências espirituais que você tem recebido sobre a sua vida? Será que você tem sido um palco vistoso por trás dessa fachada, uma verdadeira bagunça? Então eu fiquei pensando essa frase, um palco vistoso. Será que no aparente eu estou mostrando um palco vistoso, mas por trás das cortinas a verdadeira bagunça? E a outra pergunta que eu fiz é: será que as minhas ações e as minhas atividades cristãs, o meu serviço ministerial, eles estão a serviço de quem? Do meu ego ou de Jesus? São perguntas para avaliação. E aí, isso me leva a me autoavaliar e convidar você a uma autoavaliação. É muito fácil, ao ler um devocional como esse, sair criticando e julgando outras pessoas. Talvez tenham vindo nomes de pessoas na sua mente, mas nesse momento nós estamos aqui para olhar para dentro de nós mesmos e avaliarmos a nós mesmos, para que nós não tenhamos uma alma dividida, para que essa divisão não aconteça em nós, para que de fato a gente se aproxime de Deus. Então, a minha oração particular é que eu quero me aproximar de Deus e não ter uma mente dividida. Eu quero que o meu coração seja purificado, que as minhas mãos sejam limpas. E aí eu me lembro de algo que a gente sempre aprende aqui no Instituto Jesus Cristo, que o nosso destino é amar. O meu destino é amar, o seu destino é amar. Tudo que eu faço e devo fazer para a glória de Deus, para que o amor de Deus seja visível e acessível e que abençoe pessoas. Tudo que eu fizer e deve ser para a glória de Deus, para abençoar pessoas. Então, as minhas ações, elas precisam estar alinhadas às minhas motivações. E eu preciso, com toda a honestidade do meu coração, olhar as minhas motivações. As minhas motivações nascem na fonte, que é Jesus, ou as minhas motivações estão nascendo na fonte do ego? Como diz 1 Pedro, que nós mencionamos aqui no nosso devocional, a idolatria repugnante. E no dia de hoje você olhe para os seus motivos, que eu olhe para os meus motivos. Quais são as minhas intenções? Quais são as suas intenções? Que a minha e a sua intenção sejam intenções de entregar o amor de Jesus sem parar.
Que o nosso relacionamento com Jesus seja um relacionamento sem barreiras, para que o amor de Cristo seja visível, acessível a todas as pessoas, com a motivação correta. Deus abençoe seu dia. Um grande abraço.